Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite do Sebrae para estar aqui com vocês nesse evento tão importante que visa fortalecer o exercício da advocacia, essa profissão que eu tenho tanta afinidade, tanta intimidade. Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu me chamo Samir Neme, sou contador, advogado, administrador de empresas, sou empresário contábil e hoje presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado do Rio de Janeiro e também vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a casa que promove o registro de uma série de empresas que estão estabelecidas aqui no nosso estado. E aí a temática que me foi proposta aqui é para a gente falar um pouquinho sobre o caminho da formalização da constituição de uma empresa de advocacia, de uma sociedade de advogados. Então, vou pedir licença a vocês aqui para poder fazer o compartilhamento de uma apresentação que eu preparei aqui para vocês com carinho. A gente vai falar, então, sobre constituição de empresas de advocacia, orientações e pontos de atenção. O grande objetivo dessa fala para vocês é que a gente possa ser uma base de consulta, como se fosse um tutorial com informações e premissas básicas aqui que vocês precisam avaliar para fazer esse caminho da constituição da sua empresa de advocacia mais forte, mais sólida e mais rápida também. A legalização de uma empresa ela se inicia na escolha do tipo jurídico, e aqui no Brasil, duas são essas possibilidades, dois tipos jurídicos são possíveis de serem escolhidos aí por vocês na hora da constituição da sua empresa. O primeiro deles é a sociedade simples, né? Essa sociedade simples, ela tem como característica a pessoalidade. A empresa ela tem a vinculação direta com a identidade dos seus sócios. Então, geralmente é utilizada para quando você quer se associar a outros advogados para que juntos constituam uma empresa e exerçam a atividade investidos, logicamente, como pessoas jurídicas. Uma sociedade simples não pode adotar nome fantasia. Uma sociedade simples, ela não pode atuar em outra atividade profissional que não a do direito. Para outras atividades isso é muito comum, você pode acumular a atividade que você exerce com tantas outras. A empresa pode ser comércio, pode ser serviço. A empresa ela pode trabalhar com a contabilidade, pode trabalhar com a consultoria, pode trabalhar com o apoio administrativo. E aqui não é a atividade da advocacia, ela precisa ser exclusiva. Não é permitido ter em seu quadro societário uma pessoa que não seja advogada, regularmente inscrita nos quadros da OAB. Isso é muito importante, porque é um impeditivo para o registro. E ela deve obrigatoriamente ter na composição da sua razão social o nome de um advogado, o nome, o sobrenome de um dos sócios, né? Por conta do caráter de pessoalidade que eu trouxe lá no início. Um ponto de atenção legal também para trazer para vocês é que cada profissional só pode integrar uma sociedade dentro da sua seccional, dentro do seu estado, né? Então, importante também a gente ter essa avaliação feita. A segunda opção é a sociedade unipessoal. Ela vem através da promulgação da Lei 13.247 de 2016, que possibilita um único profissional se estabelecer enquanto pessoa jurídica. Acho que a diferença básica é que na sociedade simples, 2 ou mais podem constituir a empresa, e aqui na sociedade unipessoal, como o próprio nome diz, apenas um profissional, um advogado, compõe o quadro societário. É uma possibilidade que você tem de sozinho se estabelecer e ter a redução da sua carga tributária. Isso a gente vai falar algumas vezes mais à frente. Como peculiaridade da sociedade unipessoal, ela tem obrigatoriamente que ser formada pelo nome do seu titular com um complemento da expressão sociedade individual de advocacia.
Assim como a sociedade simples, também não é permitido o uso do nome de fantasia. Nesse caso da sociedade unipessoal, a responsabilidade é limitada em relação ao capital social da empresa. Então, é uma sociedade, é uma empresa limitada e ela não exige a integralização imediata do seu capital. A diferença para um advogado autônomo é que a sociedade unipessoal permite a opção por regimes de tributação que fazem a sua carga tributária ser minimizada ou ser diminuída. E a gente vai começar a avaliar daqui a pouquinho como é que isso pode impactar realmente o resultado do negócio. A gente sabe que a carga tributária hoje no Brasil ela é nociva em alguns segmentos e a gente precisa, de maneira legal, buscar mecanismos para você poder pagar um imposto menor. Aqui eu trago alguns pontos que eu consigo atribuir como vantagens de você ser uma pessoa jurídica. Primeiro ponto, a diversificação. Você é advogado especialista no direito do trabalho, você pode se associar a colegas que são especialistas na área civil, na área tributária, na área penal, e vocês abrirem uma única sociedade e conseguir diversificar a sua atuação. E aí o custo da administração, da gestão do negócio acaba sendo dividido por todos. A gente tem a carga tributária, é uma vantagem de você ser pessoa jurídica na maior parte das vezes, porque em comparação a um autônomo, um profissional liberal regularmente estabelecido, grande parte das vezes você paga uma carga tributária menor. E a distribuição de lucros, eu vejo como um ponto favorável ainda, né? Existe, logicamente, o estudo da reforma tributária para a tributação da distribuição de lucros, mas isso ainda não é uma realidade. Então, depois que você recolhe os tributos que incidem sobre a pessoa jurídica, a partir do momento que você apura o lucro, esse lucro pode ser transferido aos sócios, sem nenhum tipo de tributação própria. E aí vamos falar um pouquinho aqui sobre desvantagens de ser uma pessoa jurídica. Eu trago aqui que é preciso avaliar minuciosamente a composição dos custos para o exercício profissional para poder decidir sobre se tornar ou não pessoa jurídica. E nos próximos 2 slides eu vou mostrar para vocês por que a composição do custo para o estabelecimento da sua atividade pode ser importante nessa balança da tributação. No caso das pessoas jurídicas, a tributação ela usa como base de cálculo a receita bruta mensal. Então, é o total de recursos que ingressaram naquela empresa. Essa vai ser a base de cálculo da tributação. No caso de pessoa física, não. Você consegue expurgar da base de cálculo o custo para o exercício profissional. E você vai usar como base de cálculo apenas o lucro que for apurado. Então, no caso específico da advocacia, que custos seriam esses? O aluguel de uma sala, o condomínio, o IPTU, a luz, a água, a internet. Você também tem os custos com funcionários contratados, uma secretária, um auxiliar de serviços gerais. Os encargos trabalhistas também compõem. Os impostos que incidem sobre a pessoa física também vão compor esse custo. E esse custo ele vai deduzir do quanto você vai auferir de receita. E essa diferença, o lucro, ele vai ser confrontado com essa tabela aqui que eu trago a vocês, que é a tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Essa é a tabela mensal. A gente vai fazer uma simulação do cálculo mais à frente para vocês verem como isso é importante. Na primeira simulação, tomando por base o início da atividade de uma empresa de advocacia, com receita mensal de R$10.000, se a opção for pelo Simples Nacional, que é a modalidade mais simples de enquadramento tributário para uma empresa, você pagaria R$450 de imposto. Se a opção fosse pelo lucro presumido aqui no município do Rio de Janeiro, ou seja, o somatório de todos os impostos que incidem sobre aquela empresa, daria 16,33%. Você pagaria R$1.633 de imposto. E como pessoa física, se a gente entender que os custos para o estabelecimento daquela atividade por mês,
montam R$ 4.500, dos R$ 10.000 da receita auferida menos os R$ 4.500 do custo, você teria como base de cálculo R$ 5.500, que lançados aqui nessa tabela à frente, você estaria na alíquota de 27,5%. Então, 5.500 vezes 27,5%, o valor que você achar, você deduz os R$ 869 e o resultado seria 643. Nessa primeira simulação, a empresa ela teria um custo de tributação menor do que as outras duas opções. E já numa segunda simulação, ou seja, com a mesma estrutura, R$ 10.000 de receita mensal, para o simples ou para o presumido, o resultado se manteria, mas se o seu custo, ao invés de 4.500, fosse 6.500, os 10.000 menos os 6.500 traria a sua base de cálculo para apuração do imposto para R$ 3.500. E lançados naquela primeira tabela, R$ 3.500 estaria na alíquota de 15%. Então, R$ 3.500 vezes 15%, menos a parcela a deduzir, faria com que o imposto de pessoa física fosse apurado em R$ 170. Nesse caso, menor do que o custo para estabelecimento de uma pessoa jurídica. Então, por isso, antes de você decidir por constituir uma empresa de advocacia, você precisa avaliar os custos que você tem para o seu exercício profissional. E aí, entrando já na prática, como é que funcionaria a abertura de uma empresa de advocacia passo a passo? A sociedade de advogados ela adquire personalidade jurídica com o registro do seu ato constitutivo no Conselho Seccional da OAB do seu estado. A sociedade de advogados ela nunca será registrada diretamente na junta comercial ou no cartório civil de pessoa jurídica. Isso é uma prerrogativa exclusiva da advocacia. Nenhuma outra profissão regulamentada goza desse privilégio de se registrar no seu próprio órgão de classe. E aí, como eu quero que esse material seja um material de consulta para vocês, eu trago aqui os links de acesso aonde você consegue buscar as informações necessárias para dar andamento. Mas antes do registro, precede a solicitação de consulta prévia de local junto à prefeitura da cidade que você está se estabelecendo. Então, você precisa, antes de tudo, pegar o IPTU do imóvel onde você quer estabelecer a sede da sua empresa e fazer a consulta prévia de local. Só depois que a prefeitura da sua cidade, avaliando o endereço que você está propondo para estabelecimento do negócio e mais a atividade que você se propõe a exercer, aprovando esse local, a prefeitura aprovando esse local para o estabelecimento do negócio, é que você inicia todo o processo efetivo de legalização. Através de um convênio com a Junta Comercial aqui do Estado do Rio de Janeiro, os processos de registro das atividades de advocacia também tramitam no regime. Ou seja, todo o processo de constituição da empresa tramita pelo processo do regime, que é um órgão, é um registro integrador, uma plataforma que integra todas as concessões de registro para uma empresa. Todos os órgãos que uma empresa precisa se registrar estão reunidos nessa plataforma para facilitar e dar agilidade ao registro das empresas. Então, você tem que entrar no site da Junta Comercial, fazer o preenchimento de todo o processo do regime e, após o preenchimento dessas informações e a aprovação, será autorizada a tramitação do ato constitutivo, do contrato de constituição, dependendo do tipo jurídico que você fizer a opção. Aí sim você leva o seu contrato social ou o seu ato constitutivo na seccional da OAB do seu estado. E aí sim promove o regular registro desse instrumento. E aí, a partir deste momento, definido o registro pela OAB, o regime, esse órgão integrador de registro empresarial, vai definir o seu CNPJ. Quando você fizer o regime, você obrigatoriamente vai preencher o documento básico de entrada, o DBE, do CNPJ. E assim que o seu contrato for definido e registrado pela OAB, o seu CNPJ vai ser emitido.
Ato contínuo, você vai ter também a emissão da taxa de alvará e depois dessa taxa devidamente recolhida, o alvará de localização, de estabelecimento, ele vai ser disponibilizado para você, junto com a inscrição municipal, por tratar-se, logicamente, de uma empresa prestadora de serviços. Após a concessão do alvará e da inscrição municipal, a gente promove a emissão da taxa e o licenciamento sanitário. Esse ponto aqui é próprio para as empresas que vão se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro reformou a legislação sanitária e ela aumentou a quantidade de empresas e atividades que estão submetidas ao licenciamento sanitário. Vale um ponto de atenção aqui, porque o licenciamento sanitário ele sempre foi vinculado às atividades de alimentação e saúde. Mas aqui no município do Rio de Janeiro, infelizmente, esse quantitativo de empresas afetadas pelo licenciamento sanitário foi aumentado e a Sociedade de Advogados é uma das atividades agora que está submetida ao licenciamento sanitário. Então, mais uma taxa que a gente precisa pagar para poder estar habilitado ao exercício enquanto pessoa jurídica. A partir desse momento, finalizando o processo de legalização, a gente parte para a decisão de qual enquadramento tributário optar. E aí eu trago para vocês aqui algumas informações sobre tributação. A gente já iniciou um pouquinho a fala lá, né, no momento onde a gente entendia se era melhor se manter como um profissional liberal estabelecido sob o seu CPF ou se você deveria optar pela constituição de uma empresa e trabalhar sob um CNPJ. Com relação à tributação, no Brasil temos 3 enquadramentos tributários. O primeiro deles é o Simples Nacional. Uma empresa de advocacia, ela foi premiada ou beneficiada pela concessão da inclusão da sua atividade no anexo 4 do Simples Nacional. Esse anexo ele oferece a menor alíquota incidente sobre faturamento, inicia-se de 4,5% do faturamento, enquanto o anexo 3, que também é de serviço, que, por exemplo, a atividade de contabilidade está inserida, a alíquota inicial parte de 6%. E algumas outras atividades que também podem optar pelo Simples enquanto prestadores de serviço, por exemplo, a atividade dos médicos, são inseridos no anexo 5 e a alíquota inicial proposta para a atividade médica é de 15,5%. Então, a gente vê aí que existe um benefício concedido à atividade da advocacia. É o único senão que a gente precisa avaliar é que nesse anexo 4, caso a sociedade ela registre funcionários, a contribuição patronal previdenciária é paga à parte. Mas a gente sabe que a maior parte das atividades de advocacia são a associação de profissionais, então a quantidade de funcionários não traz um peso tão grande assim na composição dos seus custos. Para que você possa solicitar a inclusão no Simples Nacional, existem alguns pontos de atenção aqui. O primeiro deles é que o prazo para você fazer a solicitação de inclusão no Simples Nacional, a adesão ao Simples Nacional, precisa acontecer em até 30 dias a partir do deferimento do seu alvará. Então, assim que o alvará for disponibilizado, deferido a você, no rodapé do alvará tem uma data de deferimento. Então, daquela data, você tem 30 dias corridos para promover a adesão ao Simples Nacional, a inclusão nesse regime tributário. E existe um segundo ponto de atenção, é que essa data também não pode extrapolar até 60 dias da data da abertura, que consta lá no seu cartão de CNPJ. Lá no cartão de CNPJ, na parte de cima, está lá, data da abertura. Aquela data também não pode exceder 60 dias de constituição. E as empresas que já foram constituídas num outro enquadramento tributário, se quiserem aderir ao Simples Nacional, só podem fazê-lo ao início de cada exercício, no mês de janeiro de cada ano.
Passando, então, para a segunda opção de tributação, a gente tem o lucro presumido. O lucro presumido, ele trabalha com 4 impostos federais: PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas. O somatório das alíquotas monta 11,33% e você precisa conferir qual é a alíquota do ISS que vai incidir sobre a sua atividade aí no seu município. E o somatório desses 4 tributos federais mais o ISS vai ser a tributação que vai ser imposta à empresa do lucro presumido. A empresa do Simples, ela tem um faturamento anual limitado a 4.800.000. Já a empresa de lucro presumido, o faturamento anual é limitado a 78 milhões de reais. Tá? Da mesma forma que no Simples Nacional, a distribuição de lucros na modalidade de lucro presumido também não tem incidência de tributação própria. Existe uma terceira, um terceiro enquadramento tributário, que é o enquadramento de lucro real, que via de regra, ele não é aplicado às empresas de serviço. Como o nome já diz, o imposto ele incide sobre o lucro real apurado. E, geralmente, as atividades que trabalham com o cunho intelecto, o grande insumo, o grande custo que a gente tem para construir aquela empresa mais forte é a capacitação dos seus sócios, né? Com a graduação, com as pós-graduações, com os mestrados, com os doutorados, com os cursos de extensão. Isso tudo é um custo de composição do profissional que o sócio da empresa é. Isso não é trazido para uma composição de custos da empresa. Então, geralmente, a adoção de uma empresa prestadora de serviço ao lucro real é extremamente danosa em termos de tributação. Então, trazendo aqui um arrazoado das informações que eu trouxe até agora, o Simples Nacional ele costuma ser a modalidade mais atrativa e, consequentemente, o caminho inicial, porque ninguém começa grande, né? Todo mundo começa pequeno, e a alíquota inicial aplicada a uma sociedade de advogados, no anexo 4, ela é muito baixa, né? De 4,5%. Se você for comparar com o lucro presumido, que na cidade do Rio de Janeiro pode chegar a 16,33%, e na pessoa física, que você pode ser tributado em até 27,5% do seu lucro, né, da base de cálculo do lucro, e isso é um benefício bem grande. E conforme a empresa vai crescendo, o faturamento vai aumentando, se a empresa extrapola o faturamento de 4.800.000, por exemplo, ela vai ser obrigada a ser excluída do Simples. E aí só lhes resta, logicamente, a opção, a adoção pelo lucro presumido. Um contador é a pessoa, o profissional que melhor pode lhe orientar na estruturação do seu negócio, na avaliação de todas essas variáveis que impactam o início de uma atividade. Eu acho que, além de indicar o melhor enquadramento, uma assessoria contábil pode, efetivamente, fornecer diversas outras orientações e auxiliar na tomada de decisões para o crescimento da sua empresa, né? Para a contratação de funcionários, para a composição dos seus custos, né? Para a contabilização, apuração das obrigações principais, que é o próprio tributo, das obrigações acessórias, que são as informações que são prestadas. O acompanhamento de um profissional da contabilidade é imprescindível para o sucesso de um negócio. Estudos do próprio Sebrae dizem que a taxa de mortalidade de empresas nos 2 primeiros anos é imensa, imensa, porque muitas das vezes falta planejamento, gestão e controle. E esses fundamentos eles são próprios do profissional da contabilidade, né? Ele consegue administrar esses fundamentos de uma maneira muito importante e de qualidade, que vai, logicamente, impactar o resultado do seu negócio. Eu já vou me encaminhando para o final. Eu trago aqui para vocês as minhas redes sociais e as redes sociais do CRCRJ. Eu entendo o contador e o advogado como grandes parceiros na atuação profissional. Feliz do empresário
da empresa, da corporação, da entidade, da administração, que tem ao seu lado como conselheiros o contador e o advogado. Eu acho que a busca pela segunda graduação como direito não veio senão para me fortalecer como um profissional, para melhorar o meu campo de visão e para que eu pudesse efetivamente levar mais resultado para o meu cliente. Então, tenham sempre um profissional da contabilidade ao seu lado, capacitado, probo, para que vocês possam, de verdade, impactar a sociedade de uma maneira muito melhor. Queria aqui deixar mais uma vez meu agradecimento ao Sebrae pelo convite. Espero do fundo do coração ter contribuído com vocês para que o início da atividade profissional de vocês enquanto advogados seja mais leve, seja menos penoso e que a gente possa se encontrar pelos caminhos aí do nosso exercício profissional algum dia. Um grande abraço a todos vocês, saúde para todos.